Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula a respeito de comunicação empresarial. Eu fiz o seguinte: eu peguei alguns pontos que eu considero fundamentais para a área da comunicação empresarial, que estão dentro da disciplina, né? Que estão dentro dos conteúdos de vocês. Então, eu vou passar por eles. Eu até fiz uns slides aqui, que os slides sempre facilitam, não só para mim, né, para eu conseguir ter um direcionamento, né, para não me perder no meio das reflexões, e para vocês também, tá? Então, vamos lá. Vou pedir licença que eu vou apresentar aqui para vocês os slides e eu vou passando para vocês algumas informações que eu considero cruciais assim na área de comunicação empresarial. Espero que vocês estejam gostando da disciplina, uma disciplina que eu considero fundamental. Vamos lá, deixa eu me pegar aqui o celular. Eu sempre gosto de, quando estou apresentando, também apresentar no celular, né, para eu ver o que está acontecendo. Então vamos lá, vou entrar aqui também no meu celular. Então tá aqui. E eu dei até um título diferente, né? Eu coloquei comunicação a serviço das empresas, né? Então eu vou mostrar para vocês alguns tópicos que eu separei aqui a respeito desse tema. Então vamos lá. Primeiro, né, são os objetivos básicos da comunicação, né? Eu coloquei aqui 4 objetivos básicos que a gente tem no processo de comunicação, né? Primeira coisa dentro, dentro da empresa ou não, depois eu quero entrar dentro das empresas com os processos de comunicação. Então vamos lá, primeiro informar, né? Para ajudar na decisão das pessoas, né? Para dar uma ordem, né? A informação acaba ajudando nessa questão da ordem, para motivar. A comunicação também serve para influenciar a pessoa a pensar ou agir da forma que desculpa, influenciar ou estimular as pessoas a agir de determinada forma que você queira. Isso é muito comum diante das empresas, né? Que se refere à publicidade e que se refere ao marketing, né? Emocionar, né? Que é trazer sentimentos e emoções, né? Você pode fazer até a ligação com isso, né? De trabalhar com sentimentos e emoções dentro da área da comunicação, né, empresarial, e controlar, né, que aí a imposição e autoridade, aí é um pouco, vou relatar um pouco, né, vou refletir um pouco com vocês a respeito disso, que aí trabalha mais com o lado da comunicação interna de uma empresa, né. Então, esses são os 4 pilares básicos que se tem, é óbvio que eles se desdobram em outros tantos, mas esses são os 4 pilares básicos, objetivos básicos da comunicação empresarial. Então vamos lá. Aqui eu coloquei nas empresas, né? Aqui a comunicação dentro das empresas. Vamos lá falar de fazer algumas reflexões em relação a isso. A primeira é que hoje a comunicação está onipresente na nossa vida. Então, independente da função que a gente exerça, independente do que a gente faça, a todo instante a gente está se comunicando. O ser humano está se comunicando a todo instante. Alguns fazem bom uso da comunicação e outros nem tanto, mas a todo instante a gente está se comunicando. E por quê? Porque a comunicação hoje acontece numa escala global. Não só desde o advento da internet, o advento da internet, a internet foi criada lá em 1969, teve toda a questão até se desenvolver, até chegar ao mercado, né? Na década de 80 ela tem uma explosão, uma primeira explosão, década de 90 cresce mais, e do ano 2000 para cá, por que na década de 80 teve uma explosão? Porque ela começa a ganhar o mercado. Antes ela estava só dentro dos círculos militares, né? E também ela dentro dos círculos educacionais, dentro das universidades. E a partir da década de 80 ela começa a ganhar um novo caráter. A partir do momento que ela se cola ao mercado, ela começa a ter uma nova dinâmica junto à sociedade, tá? E a internet nos dá essa escala mundial, né? A comunicação deixa de ser próxima, né, daquela comunicação que se faz dentro de uma cidade, dentro de um estado ou dentro de um país, e ela ganha uma escala mundial.
A comunicação hoje, se você quiser, você faz de uma maneira rápida e você se comunica com a pessoa do outro lado do mundo de maneira instantânea, né? E nisso ela se torna um elo com o mercado. A internet ela virou de cabeça para baixo a forma que as empresas têm de se comunicar com o mundo. Vou trazer algumas dicas para vocês, né? Vou refletir, a gente vai refletir sobre algumas situações que a gente pode potencializar o uso da comunicação. Além disso, tem a questão da comunicação interna, né? Como que é a comunicação interna? Que as empresas, a gente tem a comunicação, ela transforma a comunicação das empresas com o público, né? Com o público externo, mas também transforma com o público interno. A gente tem possibilidades hoje dentro da nossa empresa, da empresa, do local de trabalho, do nosso local de trabalho, de entrar em contato, de fazer conexões entre setores e entre pessoas que até então eram inimagináveis. Né? Ou seja, está nas nossas mãos a comunicação eficaz dentro da nossa empresa, dentro de onde a gente trabalha, no lugar que a gente ganha a nossa vida, tá bom? Em relação com a imprensa, a relação também com a imprensa sofre uma transformação a partir desse novo desenho da comunicação empresarial. Aí por que sofre uma relação diferenciada? A partir de agora, todos nós somos emissores e receptores. Como somos todos emissores e receptores, nós passamos por um momento em que a gente muda a nossa relação com a imprensa, que a imprensa deixa de ser a detetora da comunicação. Antes a gente precisava de passar pela imprensa, passar pela Globo, passar pela Record, passar pela Bandeirante, passar por um jornal da cidade onde a gente está para chegar até o nosso público-alvo, e hoje a gente não precisa mais disso. Hoje em dia, se a gente souber fazer a nossa comunicação de maneira eficaz, nós mesmos, como empresa, conseguimos chegar até o nosso público-alvo sem intermediários, o que é um grande ganho. A gente não depende de pagar para uma empresa, ou a gente não depende de uma visão da imprensa sobre a nossa própria empresa para conseguir chegar ao nosso público-alvo. Não é legal? Vou trazer algumas dicas disso também. E o marketing como aliado, que é isso, o marketing a partir dessa revolução da comunicação, né, da digitalização da comunicação, a gente começa a ver o marketing de outra forma. O marketing que antes eram vistos de uma forma até meio de lado, meio enviesada, assim, a gente começa a descobrir que o marketing pode ser usado para o bem. O marketing pode ser usado para a gente atingir os nossos objetivos. Se a gente tem um objetivo a ser alcançado, o marketing é uma ferramenta, é uma grande aliada para que isso aconteça. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver alguns tipos de comunicação que a gente tem dentro da empresa. A primeira que a gente vai conversar aqui é sobre essa comunicação vertical. O que é comunicação vertical? A comunicação que a gente tem é uma comunicação oficial da empresa, né? Uma comunicação que acontece a partir dos anseios da empresa de alcançar o público interno, né? E como que é essa comunicação vertical, sabe? Essa acontece de cima para baixo e de baixo para cima. Então vamos lá primeiro, de cima para baixo. O que uma empresa faz? Uma empresa que busca a comunicação eficaz faz? Primeira coisa, ela cria políticas de comunicação. Ela cria regras de comunicação. Ela cria um modus operandi da comunicação a partir dos objetivos que ela tem de comunicação interna. Tá? Ela obviamente, essa comunicação traz ordens e orientações, né? Como assim ordens e orientações? É porque quando você está formatando a comunicação da empresa, quando você cria uma comunicação da empresa, você automaticamente tem que criar uma forma de indicar qual que é a dinâmica, quais são os caminhos que serão tomados para aquela comunicação empresarial. Você vai decidir isso tem que ficar muito claro para o seu público interno, né? Para os seus funcionários, né? Ou se você não é dono de uma empresa, se você trabalha numa empresa, né? Isso tem que ficar muito claro para as pessoas que vão entrar em contato com essas
políticas de comunicação da empresa, porque é a partir delas que a gente faz um desenho de fluxos, processos, ações dentro da comunicação que vão impactar em toda a empresa. Tá bom? E o outro fluxo se tem de baixo para cima, tá? Os donos da empresa, né? Os gerentes da empresa, eles fazem o fluxo de comunicação, mas também tem um fluxo contrário. E esse fluxo contrário funciona, Sandra? Funciona. Funciona. Como que é isso? Quem trabalha na área da comunicação tem que sempre estar aberto a sugestões, busca de soluções pelos setores, né? A comunicação horizontalizada, né? A comunicação quando a gente consegue dar abertura para todos os setores que estão envolvidos nos processos de comunicação, e todos os setores são suscetíveis aos processos de comunicação. Não tem ninguém, do presidente da empresa, ao porteiro, ao gerente, todas as pessoas da empresa, elas precisam não só ter acesso aos processos de comunicação, como ter liberdade de opinar. Tá? Tem muitas empresas que se utilizam de dicas e sugestões para transformar a comunicação de uma forma mais eficaz. Então a gente tem que estar preparado para isso. Se a gente é um empresário ou empresária, a gente tem que estar aberto a essas sugestões, o que vem acontecendo. E se a gente não é empresário, a gente tem que estar preparado. Se a gente é um integrante da comunicação, a gente tem que estar preparado para escutar o que os colegas têm a dizer a respeito da comunicação. Tá bom? Vamos seguir em frente. A comunicação horizontal. O que é uma comunicação horizontal? É quando a gente parte do pressuposto que todo mundo é um comunicador em potencial. E por que é mesmo? Todos nós somos comunicadores em potencial. Todos nós temos condições de passar informação, receber informação, opinar sobre a informação, transformar a comunicação, analisar criticamente a informação. Tá bom? Então, todos nós temos a possibilidade de sermos um grande comunicólogo dentro da empresa. Tá bom? E a comunicação horizontal, ela conecta, né? Ela conecta diferentes áreas da empresa, diferentes setores da empresa, diferentes colegas da empresa, né? É uma comunicação que também é uma comunicação oficial da empresa. É oficial da empresa. Só que aí é uma comunicação mais liberada, assim, de hierarquias, né? Ela não tem. Eu sei mais comunicação, ou isso que eu faço, você atende. São setores, né? Em departamentos conversando em busca de um objetivo comum, que é qualificar a comunicação interna de uma empresa, ou qualificar a comunicação de uma empresa que vai atingir um público-alvo. Tá? Então, tanto para questões internas como para questões externas, a comunicação horizontal é fundamental para o desenvolvimento da comunicação empresarial. Tá bom? Vamos para outra. A comunicação informal. Essa comunicação é que eu acho a mais perigosa. É o que há muito tempo, lá na década de 90, quando eu comecei a estudar comunicação empresarial, que eles chamam de rádio corredor. O que é rádio corredor? É as pessoas que ficam fomentando boatos e fofocas, rumores nos corredores da empresa. E que nem sempre são reais. Às vezes pode ser uma visão da pessoa, às vezes pode ser uma maldade de uma pessoa, às vezes pode ser que a pessoa se enganou mesmo, interpretou errado isso, ou que ela ficou sabendo de uma coisa de outra pessoa e está passando para frente uma coisa que não é real, que são o que a gente está denominando muito, hoje está muito mais em voga, que são as fake news, né? De informações que são mentirosas e que a gente acaba reproduzindo sem saber a realidade daquela informação que está sendo passada. Tá? Sani, essa comunicação informal vai terminar? Não acredito. Não acredito. Acho que a comunicação informal, ela sempre existiu e sempre existirá. As pessoas conversam entre si. As pessoas trocam informações entre si. Então, nunca vai acabar a comunicação informal. A comunicação informal sempre foi e sempre será uma das vertentes da comunicação dentro das empresas. Tá, então se ela não vai acabar,
Eu tenho alguma possibilidade de amenizar isso? Tem. Você pode amenizar essa comunicação informal. Como que eu posso amenizar? Tendo a comunicação formal eficaz. Né? A comunicação formal eficaz, ela vai derrubar, abafar e reduzir os impactos dessa comunicação informal. A comunicação informal, ela vai perder peso a partir do momento que a comunicação que eu tenho dentro da minha empresa, ou a comunicação que eu tenho com o público externo que consome meu produto ou meu serviço, for de maneira qualificada. A melhor forma de terminar com a comunicação enviesada para o mal é eu fazer uma comunicação eficaz de forma interna e externa da minha empresa. Fica claro isso? A comunicação informal é muito perigosa, gente. Tem muito receio nisso, porque a comunicação ela varia muito com determinados objetivos individuais das pessoas, né? Então, se a gente consegue abafar, né, a gente consegue, inclusive, mapear quais são os momentos, quais são os setores, quais são as formas da gente reverter essa situação, é a melhor coisa que tem. Tão, tão importante quanto a comunicação formal de uma empresa é a gente fazer o contraponto da comunicação informal, tá bom? Vamos seguir. Percepção da comunicação. O que seria essa percepção da comunicação? A gente não pode se enganar. Tem 4 pontos ali que a gente vai refletir sobre cada um deles, né? A gente não pode se enganar. O ser humano vê o mundo de uma maneira diferente. Cada ser humano vê o mundo de uma forma diferente. É, uma, é o que a gente fala dos olhares diferentes, né? Ali a gente até colocou 4 pontos para a gente refletir. O primeiro é o estereótipo. O que seria essa percepção de comunicação baseada no estereótipo? Que a gente acaba é, tomando algumas decisões sobre a comunicação baseada em estereótipo. O que é estereótipo? É o jeito que a pessoa é, o jeito que a pessoa se veste, ou o jeito que o cabelo daquela pessoa está. Então a gente tira como base alguns estereótipos, alguns formatos, algumas formas que a pessoa tem para tomar determinados tipos de definições sobre o que é comunicação, qual que é o tipo de comunicação que aquela pessoa, se é confiável, se não é, né? Por isso que a gente costuma confiar mais em pessoas que passam informações para a gente com a roupa mais adequada a esses modelos sociais de pessoas que a gente tem hoje, tá bom? O segundo tá aí, ó, o efeito halo, né? Que é um atributo para uma impressão geral que a gente tem, né? Que a gente enxerga tudo como se fosse uma coisa só. A gente acha assim, se uma pessoa, a gente toma parte pelo todo, né? Se uma pessoa reage assim, que mora em determinado lugar no Brasil, aquela pessoa é de qual estado? Aquela é daquele estado? Lá naquele estado é assim. Ou então na cidade, né? Ou então num bairro. Tem um bairro da cidade, aí no bairro da cidade você conhece uma pessoa, mas naquele bairro é assim, né? Então isso transforma a percepção da pessoa sobre a comunicação que a gente está fazendo com ela, né? Tem também a percepção seletiva. O que seria essa percepção seletiva? É um ponto de vista particular que a gente tem sobre determinado tema, né? Ao invés da gente pensar no que estão querendo dizer comigo, né? E com as outras pessoas que serão atingidas por aquela comunicação, eu já tenho o meu ponto de vista particular, que é uma visão que eu tenho já pré-formatada sobre determinado tema, e eu já assimilo toda aquela comunicação que está vindo em minha direção a partir da minha percepção de mundo. E muitas pessoas fazem isso. Por isso que a gente tem que mapear, uma das formas que tem da gente conseguir mapear para fazer uma comunicação eficaz, é saber, é tentar projetar o que aquela pessoa vai pensar quando chegar a minha publicidade, a minha,
o meu texto de assessoria de imprensa, como que será que a pessoa vai receber isso, né? E aí e também tem a projeção, que é a percepção própria projetada, né? Que aí eu imagino que as pessoas vão reagir da forma que eu reajo. Então, se eu reagiria assim num processo de comunicação, a pessoa vai agir assim também. E isso a gente tem que encontrar que a forma que a gente vê o mundo não é a mesma forma que nenhuma pessoa vai ver o mundo. Então, é muito importante a gente separar a forma que a gente vê o mundo, o, o que a gente quer, como que a gente vê, como que a gente filtra, como que a gente projeta aquela comunicação que chega até a gente em relação a outras pessoas. Ninguém é igual a ninguém. Não adianta a gente achar que a gente vai conseguir que as pessoas vão ter as mesmas impressões que a gente, que elas não terão. Não terão as mesmas impressões que a gente tem. Ok? Então, essas são as formas diferentes de percepção de comunicação. É um desafio muito grande a gente fazer uma comunicação eficaz nas empresas. Tá bom? Agora, as posturas. Vamos imaginar dentro de uma empresa quais são as posturas mais adequadas que a gente tem dentro da empresa. Vamos começar com cuidado, que são as reações emocionais. Como assim as reações emocionais? Na nossa disciplina, ela dá até uma faz uma comparação, né? Por exemplo, quando tem um departamento lá que ele é formado por 30 pessoas e sai um gerente e é inserido um novo gerente, uma dessas 30 pessoas é convidada para ser gerente das outras pessoas. Isso causa uma série de reações emocionais. Algumas pessoas vão achar bom, outras vão achar ruim, outros vão achar que ela merecia o cargo e não a pessoa que foi convidada pelo cargo, né? E a partir dessas reações emocionais, tem esse impacto na comunicação daquele setor. Então a gente tem que ficar muito de olho nisso, né? Não só se vigiando, né? Vendo como que eu estou reagindo de uma maneira crítica, né? A gente tem que fazer uma autocrítica, de pensar como que eu estou reagindo a partir disso que está acontecendo, né? A gente precisa de pensar nisso. E, além disso, a comunicação verbal e não verbal, como assim a diferença, a postura adequada, comunicação verbal e não verbal? Às vezes a gente vai estar falando alguma coisa, a gente expressa de uma coisa, a gente faz um discurso sobre alguma coisa e na hora de aplicar esse discurso a gente não consegue, de uma forma não verbal, a gente não consegue é, é, fazer ligação do verbal com o não verbal. A gente fala da importância de se vestir bem numa empresa e a gente está mal vestido. A gente fala da importância da assiduidade de uma empresa e a gente chega sempre atrasado. A gente faz uma indicação sobre a importância das relações entre as pessoas de uma maneira é, aberta, né? E a gente fica fazendo comunicações não verbais de maneira mais velada, né? Então é importante que a gente fique de olho nessas posturas. A outra coisa é a questão de se adaptar ao dinamismo atual. Como assim se adaptar ao dinamismo atual? É que hoje as empresas elas estão sendo bombardeadas pela concorrência. A concorrência deixou de ser de uma escala local e começou a ser de uma escala mundial. Eu acho pouco provável que tenhamos produtos e serviços hoje que não tenham uma competitividade muito grande. E se não tem uma competitividade muito grande, em breve teremos. Por quê? Porque essa é a tendência do nosso mundo. A tendência do nosso mundo é cada vez mais competitividade, vez mais difícil e complexo conquistar os clientes e cada vez mais difícil e complexo de atingir os objetivos. Mas isso, será que não vai mudar? Não vai mudar. Não vai mudar. O que pode mudar é a gente. E a gente encontrando formas eficazes, maneiras eficazes de aplicar aquilo que queremos no mercado. Tá bom? Cuidado com as promessas. Por que cuidado com as promessas? Não adianta nada no processo de comunicação você fazer um monte de promessa e não conseguir cumprir. Você começa a cair em descrédito, né? Você faz uma promessa de determinada coisa para o seu público interno ou para os seus clientes,
E se você não cumpre aquela promessa. Se você não cumpriu aquela promessa uma vez, provavelmente você perdeu a mão com o seu público interno e provavelmente você perdeu o seu cliente. É assim, é muito difícil a gente conquistar um cliente, mas é muito fácil de perder, muito fácil. Então, tudo que a gente falar, tudo que a gente se propuser a fazer, a gente tem que fazer. Ou então não fala, ou então não fala. Se você falou, se você prometeu, tem que cumprir. Por isso, quando vocês forem criar alguma estratégia eh, de permanência de cliente, né, ou alguma estratégia de ampliar o número de clientes, ou então de fazer o cliente voltar para ver se ele compra outra coisa, é muito importante que você saiba o real impacto que tem de uma promessa que você vai fazer. Essa é de suma importância. Não dá para prometer o que não vai dar para cumprir, tá bom? Vamos lá, favorecer o diálogo livre. O que é o diálogo livre? É de você dar liberdade para as pessoas que trabalham com você, liberdade para os clientes, seus clientes, fazerem observações e fazerem ponderações acerca do trabalho que você desenvolve na sua empresa, ou sobre a sua empresa em si. É assim que a gente cresce. É assim que a gente é. A gente não pode pensar que está sempre certo. Quem pensa que está sempre certo está fadado a não alcançar os objetivos. Por quê? Porque as coisas vão mudando, né? A gente vai experimentando novidades, a gente vai adaptando produtos, vai adaptando serviços. Então a gente sempre tem que estar escutando o nosso cliente, a gente sempre tem que estar de olho no mercado, de olho não só no mercado da nossa área, como das áreas que temos ao nosso redor, né? Então é muito importante sempre deixar o diálogo livre. Outra, uso adequado dos meios de comunicação. Não adianta sair gastando rios de dinheiro sem saber exatamente qual que é o seu objetivo com a comunicação. É dinheiro jogado fora. Se você não prestar atenção, não tiver clareza de onde, quando, como você vai atingir o seu público-alvo, há um risco muito grande de você perder dinheiro. Hoje em dia está cada vez mais amplo, né, o leque de possibilidades que tem de você investir em publicidade. Ou de você usar o jornalismo como ferramenta, né, que é a assessoria de imprensa, como ferramenta para tentar convencer o seu cliente que aquele produto ou serviço que você trabalha é o melhor do mercado, ou é o mais barato do mercado, não sei, ou é o mais caro, ou é o que terá maior duração? Não sei, vai depender da, das características do seu produto ou serviço. Mas o que é inevitável é de você encontrar os meios adequados. Você não vai fazer publicidade ou não vai trabalhar com marketing e um produto para a classe D e E e um meio de comunicação que é voltado para as classes A e B, ou um horário que é voltado para as classes A e B, vender um produto de classe D e E, você tem que saber muito bem como passar no seu público-alvo aquilo que você quer. Tá? E hoje tem os meios de comunicação, inclusive próprios. Né? É sempre bom começar pelos meios de comunicação próprios, até para você conseguir mensurar qual que é o estilo do público que está procurando o seu produto e o seu serviço. Tá bom? E a comunicação eficiente? Quais são os passos? Né? Vamos fazer uma escala aí de passos para a gente definir o que é uma comunicação eficiente? Então, vamos lá. Primeira coisa, identificar o público-alvo. Hoje em dia é muito grande as possibilidades de você comunicar com o seu público. Isso sem pagar ainda, hein? Isso sem pagar. Então, o que é importante? É de você identificar claramente qual que é seu público-alvo. Por que eu tenho que identificar meu público-alvo? Para você não perder energia à toa, para você não perder dinheiro à toa com seu investimento. Quanto mais conhecimento você tiver do seu público-alvo, maior será a possibilidade de você alcançar os seus objetivos. Tá bom?
Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ter bem claro no seu processo de comunicação, no seu plano de comunicação, no seu plano de marketing, vai depender muito da empresa, de qual que é o público-alvo que você quer atingir. Ah, e se o público-alvo mudar no decorrer do processo? Não tem problema. Não tem problema. Sempre a gente tem que enxergar como uma oportunidade de um novo nicho de mercado. Tá? Nem sempre aquele público que a gente projeta para aquele produto ou serviço é o que a gente atinge. Mesmo com pesquisa. É óbvio que a possibilidade de erro, quando você identifica o público-alvo, quando você faz pesquisa com o público-alvo, a possibilidade de erro é muito menor. Né? Mas isso não quer dizer que você não vai errar. Tá bom? Mas é importante identificar o público-alvo. É essa identificação de público-alvo que você vai conseguir, de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais rápida, atingir os seus objetivos, tá bom? Desculpa. Determinar os seus objetivos. Por falar nisso, é muito importante você determinar seus objetivos. Como assim? Você quer chegar aonde? Você identificou seu público-alvo. Você quer chegar aonde na venda desse produto ou serviço? Quais são os seus objetivos? Consolidação do público? Ampliação do público? É criar um novo nicho? Entrar em um novo mercado? É ampliar o número, a sua atuação no mercado virtual? Você tem uma série de objetivos que você pode usar a comunicação para é, qualificar o fluxo de comunicação entre os atores que trabalham, né, dentro da empresa? Não sei. Tem uma série de objetivos que você pode atingir. O que você precisa saber, e precisa ter claro, né? Isso, saber e ter claro, é quais são os objetivos que você tem para determinada comunicação que você vai fazer. Você já sabe que vai fazer a comunicação. Você já sabe que é preciso fazer a comunicação. O que você tem necessidade agora é de pensar quais são os objetivos para eu saber formatar o meu plano de comunicação. Para eu saber formatar, escolher quais, é, quais serão as formas de comunicação que eu quero. A minha empresa vai trabalhar com essa lógica, a minha empresa vai trabalhar com aquela lógica. Eu preciso de ter isso em mãos. Tá bom? Elaborar um plano de comunicação, elaborar a comunicação é isso. Você, uma coisa que você pode definir aqui é a depender do tamanho da sua empresa, se você vai ter uma house, né? Um setor de comunicação interna, ou se você vai contratar uma empresa, você pode não criar um setor interno, você pode trabalhar com uma empresa externa, ou você pode fazer um sistema híbrido, que é um sistema que parte das coisas você faz com o setor de comunicação interna e parte das coisas você contrata uma terceirizada para fazer. E como que eu faço isso? Como que eu sei qual que é o melhor a se fazer nesse momento? É elaborando o plano de comunicação. A partir desse plano de comunicação, vai ficar fácil de você enxergar aonde você quer chegar com o seu plano de comunicação. Bom? Tem ali selecionar os canais. Como assim selecionar os canais? Você tem que saber quais são os principais canais. Você tem ali, ó, seu público-alvo, definir o objetivo, elaborou a comunicação, selecionar os canais que você vai fazer que você vai se utilizar para atingir seus objetivos de comunicação. Né? Aí isso, como que eu descubro isso? Com o estudo do perfil do cliente que você quer chegar. Ou então com o estudo do seu orçamento. Às vezes você quer fazer eu gostaria muito de fazer um anúncio durante o Jornal Nacional na Rede Globo. Quase todas as empresas gostariam. Quase todas. Mas nem todas têm cacife para isso. Então, é aliar o que é o seu público-alvo, onde ele está, com a verba que você tem para comunicação. Às vezes, é, sua, seus objetivos de comunicação são gigantes, é enorme, mas aí quando você vai colocar no papel quanto que vai custar, aí você tem que fazer uma série de adaptações. Então você tem que ser
ter visão e estar de acordo com o fluxo de caixa que você tem na empresa. Que é o próximo passo, né? Estabelecer o orçamento. Como assim estabelecer um orçamento? Geralmente, as empresas investem cerca de 2% na comunicação, 2,5%, 3% do valor arrecadado no setor de comunicação, né? Nas campanhas de comunicação. Pode ser menos? Pode. É. E pode ser mais? Pode também, pode ser mais também, tá? O mais importante é de você saber que, a depender da envergadura de um plano de comunicação que você tiver, você não vai alcançar seus objetivos e também você não vai prejudicar o seu fluxo de caixa para sair fazendo propaganda, publicidade, criando novidades de marketing de uma maneira desenfreada, sem pensar nos impactos negativos que isso pode ter na sua empresa, ou nos impactos de alcance. O alcance vai estar gigantesco, mas os resultados nem tanto. Então tem que ter muito cuidado com isso. O mais importante é a comunicação eficiente, uma comunicação que tem um estudo claro do que você precisa, aonde você precisa, quando você precisa e como que você vai alcançar esse índice, desse crescimento, se for o caso, essa consolidação, se for o caso, né? Então é importante que você pense nisso. E bom, e é isso. Eu procurei passar pelos que eu considerei os principais pontos, né, desse processo de comunicação empresarial, né? Um breve resumo. Esse breve resumo ele se soma a todos os objetos de aprendizagem que você tem dentro da disciplina. Eu me coloco à disposição de vocês para tirar as dúvidas que porventura surgirem. Vocês podem me mandar mensagem pelo ambiente virtual de aprendizagem, escrever no fórum de notícias e dúvidas. O mais importante de tudo é que a gente não que vocês não fiquem com dúvidas, né? É muito importante que vocês não fiquem com dúvidas. Se vocês conseguem tirar comigo, tirar as dúvidas, né, que vocês possam ter comigo, né? Vocês têm até o final do semestre, ainda falta um tempo para terminar o semestre. E se você tiver dúvidas sobre algum texto, algum vídeo, sobre alguma atividade ou sobre a prova, basta vocês me procurarem que eu vou estar à disposição para ajudar, tá bom? Queria agradecer a vocês, novamente me colocar à disposição, desejar uma excelente reta final de semestre, né? E eu desejo para vocês tudo de bom, tá bom? Um abração e até a próxima, pessoal. Tchau.